ficarem lendo e não prestar atenção na aula, tá? Antes da hora de começar o trabalho. Então, quando chegar mais perto, pode anunciar a aula. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar a falar, porque o trabalho vai ter a ver com isso aqui também. De como a gente calcula distância entre pontos no R2, certo? Então, isso tem a ver, né? Alguém já viu essa fórmula para calcular a distância entre dois pontos no ensino médio? Mais alguém? Também no ensino médio? E isso tem a ver com alguns exercícios que estão na lista, porque essa fórmula de distância, ou seja, essa maneira de calcular a distância, ela tem a ver com a equação do círculo, né? A equação da circunferência. Por quê? Como é que a gente define uma circunferência? A palavra circunferência em geral quer dizer só o contorno, né? E o círculo é o conceito. Mas essa nomenclatura também é muito importante. Mas como a gente define uma circunferência? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, uma circunferência de centro, vamos pensar aqui na origem, que é esse ponto 0,0, e raio 3. Quais são os pontos que estão nessa circunferência? Ou seja, o que esses pontos têm em comum? Falem aí. O que é o raio da circunferência? Isso. A distância do centro até o ponto qualquer da circunferência. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Então, o que esses pontos têm em comum, que estão nessa circunferência, é que todos eles têm a mesma distância até o centro da circunferência. E essa distância é chamada raio da circunferência. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então, para a gente representar uma circunferência por meio de uma equação, a gente precisa saber uma fórmula para calcular distâncias. Fez sentido isso? Tá? A gente precisa saber expressar a distância entre dois pontos. Tá de boa? Certo? Tá? Então vamos começar falando sobre essa fórmula de distância e aí a gente vai chegar na equação do círculo. Tá legal? Certo? Então olha só, vou botar aqui o ponto comentário. Vamos começar calculando a distância de um ponto qualquer até a origem, né, que é o ponto 0,0. Beleza? Então vou marcar um ponto aqui qualquer, por exemplo, vou botar aqui. Esse ponto aqui, 2, 3. Beleza? Certo? Então, a distância desse ponto 2, 3 até a origem é o comprimento desse segmento aqui, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Como é que a gente pode... Né? Então, o que a gente conhece? A gente conhece isso aqui que mede quanto? 3. Isso aqui que mede quanto? 2. Então, como é que a gente pode calcular, conhecendo essas duas coisas, como é que a gente pode calcular essa distância aqui? Fala aí. Pitágoras, está de boa para todo mundo? Certo? A gente está formando aqui um triângulo retângulo, tá certo? Beleza? Tá? Então, isso aqui justamente que eu vou chamar de D, que é a distância que eu quero calcular, é a hipotenusa desse triângulo. Tá legal? Certo? E isso aqui são o que desse triângulo? Como é que eu vou aqui? Cadeira. Beleza? Tranquilo? Então, o que o teorema de Pitágoras nos diz sobre isso?
Alguma dúvida? Certo? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Então, quanto vai dar essa distância aí? Aí de quanto? Isso. Distância igual a raiz de 13. Tá? Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tá de boa? Tá? Alguém aqui não tinha visto o teorema de Pitágoras no ensino médio? Não, pode falar, gente. Lembrando também que tem aquele formulário lá para vocês responderem isso, as coisas que vocês viram e não viram no ensino médio, beleza? Mas todo mundo já viu o teorema de Pitágoras, tá? E todo mundo já viu uma demonstração do teorema de Pitágoras? Ou não? Quem já viu uma demonstração? Vamos fazer agora não, que a gente vai já viu? Tem várias, tem até livros de demonstração do teorema de Pitágoras, tem mais de 100 anos. Isso, mas as demonstrações que eu acho mais legais são de área. São os quadrados. Eu não vou fazer a demonstração agora, não, só uma questão de tempo mesmo, mas depois a gente pode fazer outro dia, beleza? Tranquilo? Mas alguém nunca viu o teorema? Pode falar, não tem problema nenhum, tá? Só para eu saber mesmo. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Só também um parênteses, que o teorema de Pitágoras, original, quando ele surgiu, da maneira que ele é entendido hoje, não é nem quando ele surgiu, mas quando ele foi formulado, mais ou menos da maneira que nós entendemos hoje, foi na matemática euclidiana, né? Assim, que é um período da matemática grega, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Então, esse teorema não é de Pitágoras. Pitágoras, na verdade, ninguém sabe se existiu mesmo uma pessoa chamada Pitágoras, né? Assim. Mas ele teria vivido, quer dizer, a chamada escola pitagórica aconteceu 300 anos antes disso, e essa escola pitagórica não lidava com esse tipo de coisa. Então, esse nome teorema de Pitágoras é bem errôneo, né? Assim. Isso eu estou falando, que eu acho que é importante vocês saberem, que a maioria dos nomes das coisas em matemática eles são atribuídos de uma maneira meio que não tem a ver. E nem básica. Exatamente. Beleza? Isso. Na verdade, o Pitágoras é um pouco mais grave, porque Bhaskara existiu mesmo. Existiu uma pessoa chamada Bhaskara. Indiano, Só que ele não foi responsável por aquilo que a gente conhece aqui hoje como fórmula de Bhaskara, mesmo porque na matemática, no contexto da matemática indiana onde ele viveu, não existia nem o conceito de fórmula. Fórmula é uma coisa muito mais recente do que isso. Mas Pitágoras, a gente nem sabe se ele existiu mesmo. É um pouco mais complicado. Mas beleza, pessoal, alguma dúvida aqui? Certo? Está de boa isso aqui? Tá? Então, agora, só rapidinho, vamos calcular aqui outra distância. Alguém fala um outro ponto aí que eu quero? Vou escrever assim. Tá. Isso aqui o que eu quero dizer é a distância do ponto 4, 6 até a origem, tá? Beleza? Então, faça aí a conta rapidinho, quanto vai ficar essa distância? Como é que a gente vai calcular? Tá, não sei.
Mas como é que a gente faz essa conta? Pitágoras. Isso, Pitágoras de novo. Então, como é que a gente monta a conta que vai nos levar ao resultado? B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Alguma dúvida isso? Sem fazer o desenho? Preciso fazer o desenho ou não entendeu já essa forma? Tá de boa isso? Tá de boa isso mesmo, pessoal? Tranquilo? Certo? Então a gente vai dar isso, 16 mais 36, então essa distância aí de 52. Uma dúvida? Deixa eu ver um negócio. Tá certo, pessoal? Nenhuma dúvida nisso? Tá. Então, olha só. Agora, vamos voltar a esse exemplo aqui, desse ponto 2, 3. Tá? Na verdade, antes disso, vamos pensar agora numa fórmula geral, certo? Se eu quiser agora escrever uma fórmula que seja a distância de um ponto XY qualquer até a origem, certo? A gente fez essa conta com dois exemplos numéricos, tá? Que foram um ponto 2, 3 e um ponto 4, 6, beleza? Tranquilo? Agora, se eu quiser fazer isso para um ponto qualquer, tá? Como é que vai ficar essa fórmula aí? Y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a b. É igual a b ao quadrado, tá beleza? Certo? Tranquilo? Porque repara só, nesse desenho que eu fiz aqui, não tem nenhuma importância esses valores aqui, o 2 e o 3. O desenho seria o mesmo para um valor de x e y qualquer, tranquilo? Certo? Eu sempre poderia desenhar um triângulo retângulo, da mesma maneira que eu desenhei aqui, a distância d seria a hipotenusa, tranquilo? O cateto vertical seria quem? Quem é o cateto vertical? Aqui. O y, certo? Eu estou falando se fosse um ponto qualquer. Quem é o cateto horizontal? O x, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter isso aqui, ó. Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Porque eu poderia até repetir aqui, mas eu vou ter um desenho igualzinho a esse. Só que em vez de 2, 3, eu vou ter x e y. Alguma dúvida quanto a isso? Tá beleza? Tá? Então, na verdade, a distância vai ser raiz quadrada de x2 mais y2. Tá de boa? Certo? E aí, fácil isso? Sim? Beleza. Vamos? Tá, então olha só. Até agora, a gente aprendeu isso aqui é uma fórmula de distância, né? Mas até agora, essa fórmula corresponde a essa distância aqui, tá? Ou seja, até agora, a gente aprendeu a calcular a distância de um ponto qualquer até a origem, tá legal? Beleza? Então é sempre algo desse tipo aqui, é uma distância até a origem, tá? Eu estou escrevendo ali do ponto XY até o ponto 00, tá beleza? Tá? Daqui a pouco a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Tranquilo? Se eu quiser calcular, por exemplo, a distância do ponto 2, 3 ao ponto 1, 5,
calculou a distância entre esse ponto aqui, 2, 3, e a origem, e a gente chegou que essa distância é raiz de 13. Tá beleza? Tranquilo? Agora, a pergunta é, esse ponto aqui, 2, 3, que está marcado aqui, é o único ponto cuja distância até a origem é raiz de 13? Não. Beleza? Quantos pontos tem que a distância até a origem é raiz de 13? Quantos? 2, 3, 4, 6. Porque 4 tem, porque senão seria negativo. Não pode ser negativo, não tem negativo. Se eu pegar, olha só, pessoal. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, a distância é a mesma, tá? Tranquilo? Então é esse ponto aqui que no caso é o ponto menos 2, 3, né? Vou botar aqui menos, pô, não está funcionando hoje. Calma. Tá dando para ver aqui. Tá? Esse ponto aqui, menos 2, 3, ele está virado para o lado de cá, mas essa distância é igual a essa, tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Aí eu poderia também marcar um ponto aqui e um ponto aqui, que todos vão ter essa distância, tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Eu poderia marcar esses 4 pontos, ó. Vai ficar super colorido isso aqui. Olha só, vou marcar assim. Olha só, esse ponto aqui vai ser qual? Esse ponto aqui é o menos 2, menos 3, tá beleza? Esse ponto aqui é quem? É o 2, menos 3. Esses 4 pontos vão ter essa mesma distância. Todo mundo visualizou? Significa esses x aqui, todos eles têm a mesma distância. Tá tranquilo? Certo? Por exemplo, se eu for calcular essa distância aqui, ó, essa distância aqui, eu vou chegar à conclusão que vai ser igual a essa. Por quê? Eu vou ter isso aqui, ó. D2 vai ser igual a 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Só que menos 3 ao quadrado, quando eu olhar para o quadrado, vai ficar positivo. Tá? Então vai dar a mesma coisa aqui. Eu vou ter aqui 4 mais 9. Tá beleza? Então não importa o sinal, porque como eu vou elevar tudo ao quadrado, eu estou falando de distância, né? Por isso. Então vai dar tudo o mesmo valor, tá? Então, alguma dúvida nisso? Tá. Então eu já achei 4 pontos cuja distância até a origem é raiz de 13. Agora são só esses 4 pontos. Ao contrário também, 3 e 2. 3 e 2, sim, também. Mas a gente pode ficar marcando aqui outro, mas quando começa é um bom exemplo. Mas quantos tem no total? Infinitos. Concorda? Por que infinitos? Qual é o desenho que todos esses pontos reunidos formam? Uma circunferência, que foi o que eu falei agora há pouco, beleza? Tranquilo, pessoal? Olha só, faz de conta. Se eu tivesse, agora o desenho está horrível, se eu ter que abstrair. Mas veja bem, se eu pegasse um compasso aqui e marcasse aqui, desenhasse um círculo, eu ia ter horrível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Todo mundo concorda que qualquer ponto que eu marcar aqui, ó, vou marcar um ponto aqui. Nem sei quantos são as coordenadas desse ponto. Mas esse ponto que eu marquei aqui, qual é a distância dele até a origem? Raiz de 13. Todo mundo visualiza isso? Tranquilo? Porque essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tá legal? Alguma dúvida nisso? Pode falar, gente, se alguma coisa não ficou clara. Tá de boa isso? Certo? Tá. Posso apagar do lado essa parte aqui? Só para continuar.
E agora, está dando para enxergar? Tá? Então, olha só, eu chamei de C, uma letra C, essa circunferência que está desenhada em laranja aqui, beleza? Então, essa circunferência, eu estou definindo ela dessa forma e o desenho dela é esse. Alguma dúvida nisso? Tá? É a circunferência de centro na origem e raio, raiz de 13. Essa circunferência tem infinitos pontos. Tá beleza? Tá? Alguma dúvida? Certo? Então, se eu pegar um ponto. Eu sei esses pontos com a mesma distância, né? Com a mesma distância, exatamente. São infinitos pontos. Né? Esses pontos todos aqui, beleza? Os pontos que formam essa circunferência. Se eu pegar esses pontos. Se eu pegar um ponto qualquer, isso aqui dá para enxergar? Eu vou ter que daqui a pouco lá colocar. Sempre alguém que salva. Agora sim. Se eu pegar um ponto qualquer pertencente a essa circunferência, certo? Então, esse XY aqui é um ponto, esse XY eu estou deixando em aberto, tá? É um ponto qualquer pertencente a essa circunferência. Que pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode estar aqui, 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 beleza? Tranquilo? Então, esse XY aqui representa todos os pontos pertencentes a essa circunferência, beleza? Então, o que esses pontos todos têm em comum? Todos eles têm distância até a origem igual a raiz de 13. Tá beleza? Certo? Então, se eu estou dizendo que esse ponto pertence à circunferência, isso é a mesma coisa que dizer que a distância desse ponto XY até a origem que eu estou representando assim é raiz de 13. Alguma dúvida? Tá de boa isso? Tá? Então, posso apagar aqui? Tá? Então, como é que eu posso, da maneira que eu acabei de falar, como é que eu posso traduzir isso numa fórmula? Tá? Que é essa fórmula que eu acabei de apagar aqui, tá? Certo? Essa distância aqui, eu vou de novo aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar essa distância aqui? A distância é a hipotenusa, igual naquele desenho ali, beleza? E x e y são esses catetos aqui, tá legal? Isso vai acontecer com um ponto qualquer aqui, certo? Tranquilo? Tá? Então, o que eu posso afirmar? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? Isso. Raiz de 3 ao quadrado está 13. E aí, fez sentido isso? Então, isso é a equação desse círculo. Lembrando, por que a equação do círculo? O que quer dizer uma equação? Uma equação é uma relação algébrica que expressa uma propriedade que todos os pontos pertencentes a um conjunto têm em comum. Tá beleza? Tranquilo? Fez sentido isso? Tá? Então, se eu pegar qualquer ponto pertencente àquela circunferência e substituir ali, vai dar 13, né? Vai dar certo aqui dentro, tá de boa? Tá? Então, agora, generalizando isso que eu tenho. Agora, em vez. Então, agora o que eu estou falando?
daria aqui? Eu teria a mesma coisa, x2 mais y2 igual a quanto? R ao quadrado. Todo mundo percebe isso? Certo? Tá beleza isso? Certo? Porque isso vem da aplicação do teorema de Pitágoras aqui, ó. Eu pego um ponto aqui eu tenho y, aqui eu tenho x e aqui eu tenho r. Então eu formo aqui o ponto x, y. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu formo a circunferência. Eu estou botando um círculo aí, se eu estou assim, não ligando muito para essa nomenclatura. Aqui eu vou calculando a distância, né? Assim, que é esse R. Se eu pegar todos os pontos que tem essa distância, eu vou desenhar um círculo aqui assim. Tá de boa? Certo? Tranquilo, pessoal? Então agora rapidinho. Eu quero que vocês façam os exercícios. Pronto, dessa lista aí, 34 até 37, tá legal? Passa aí rapidinho agora, para o mesmo que a gente já vem fazendo, tá? Desenhar as coisas. É o item 34, 35, Isso, do exercício 37, do exercício 1, da lista 1. Isso.
Certo? Alguma dúvida nisso?
E aí, pessoal, alguma dúvida disso? Tá de boa? Sim ou não? Quem está viajando, fala ou não? Tá. Se não responder nada, eu vou assumir que está tudo bem, tá? Então, vejam bem. Então, é isso que está escrito ali, tá? Então, isso, como eu disse, é a mesma coisa que dizer que a distância entre x e y e a origem é igual a 3, tá? Agora, como é que eu desenho todos os pontos cuja distância até a origem, que conjunto esses pontos formam? Formam um círculo de centro na origem e raio 3. Porque isso, raio 3, desculpa. Porque isso é exatamente a definição de circunferência. Tá legal? Beleza? Tá, então vou desenhar essa circunferência. Agora, para desenhar, só lembrando, raiz de 3 é igual a quanto, assim, aproximadamente? Quem sabe? Tá, estou perguntando isso que eu não sei, tá? Então, bom, 1,7. Então, vou marcar. Eu não sei, não. Não é 1,7, mas depois do 7, não sei. Tá? Então, vou botar aqui mais ou menos 1,7, tá? Tá, não vou conseguir melhor do que isso, vamos fingir. Tá. Vamos fingir que isso é um círculo, tranquilo? Aí acabou o exercício ou não? Não. Porque isso que eu desenhei aqui não é isso que está sendo pedido aqui, tá? Isso corresponde à igualdade, tá? Então, esses pontos que estão aqui são os pontos que satisfazem isso, cuja distância até a origem é igual a raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? Qualquer ponto que eu pegar e marcar sobre essa circunferência, eu medir essa distância até a origem, pode estar aqui, todos eles, a distância vai ser igual a raiz de 3, tá de boa? Tá? Claro que no meu desenho não aparece isso, mas a ideia é essa. Alguma dúvida nisso? Tá? Então, olha só. Se quando eu escrevo a igualdade, eu estou dizendo que a distância é igual a 3, certo? O que isso aqui quer dizer? Que a distância é o quê? A distância é o quê, no caso? Inferior a quanto? Raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Porque isso que está escrito aqui é a distância, tá? Então, se eu for tentar traduzir essa fórmula aqui, vou escrever aqui. Essa fórmula quer dizer o seguinte. Tranquilo, pessoal? Isso aí quer dizer a distância do ponto XY até a origem é menor que a raiz de 3, tá? Agora, da forma eu traduzir para uma frase. Essa frase agora eu tenho que traduzir para um desenho. Então, o que significa, né? Tanto a fórmula quanto a frase, elas querem dizer a mesma coisa, como se fossem as mesmas coisas escritas em línguas diferentes, tá? Então, tanto a fórmula como a frase querem dizer isso aí. Agora eu tenho que traduzir para um desenho. O que significa traduzir essa propriedade para um desenho? Quer dizer que eu tenho que tentar identificar todos os pontos que têm essa propriedade. Beleza? Cuja distância até a origem é menor que a raiz de 3. Tranquilo? Tá? Então, quais são todos os pontos que têm essa propriedade? Esse ponto aqui tem essa propriedade.
sabe essa propriedade? Não, porque a distância desse ponto até a origem é quanto? A y é igual a raiz de 3, eu quero que seja menor. Então quem são todos os pontos que a distância é menor? E quem está onde? Todos abaixo dele. Dentro da circunferência. Se fosse menor ou igual, eu iria circunferência. Então, normalmente, para representar isso, eu faço um pontilhado. É a maneira assim, geral que é usada, padrão, assim, para representar isso e rabisco aqui dentro. Tá? Mas isso eu quero dizer o seguinte: essa inequação aqui representa o interior da circunferência sem a circunferência. Tá legal? Tá de boa isso? O 100 é um pontilhado. O 100 é um pontilhado. Em geral, a maneira que se usa para representar isso é o pontilhado. Tá beleza? Certo? E aí, fez sentido isso? Posso fazer o próximo? Alguma pergunta sobre ele? Então vamos fazer o próximo. Dá uns 5 minutinhos por aí. Chegando? 5 minutinhos para eles Ah, fazerem. tá, beleza. Professor, tem como se fosse anotar essa hora aqui, assim, por favor? Tem que ser? Vamos anotar a lista de 5 aí. Ah. Vou passar.
Qual seria o raio desse círculo? Raio 2, vai boa. Certo? Agora, então, seguindo isso aqui, isso é a mesma coisa que dizer que a distância do ponto x, y até a origem é igual a 2. Tá beleza? Tá. Quando eu escrevo aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a distância do ponto x, y à origem é o quê? Isso é maior ou igual a 2. Tá boa isso? Certo? Então, igual a 2 é o quê? Como eu acabei de dizer, é o círculo de raio 2, beleza? Aí de conta. Esse círculo. Hã? Não, porque o raio é a raiz quadrada disso aqui, entendeu? Certo? A fórmula é essa aqui. 2 mais y2 igual a R2, entendeu? Beleza? Tá? Porque o que aparece do lado, desse lado de cada quadrado, você tem que tirar a raiz quadrada aqui, porque o raio aparece elevado ao quadrado, tá? Sempre lembrando que essa fórmula aqui, ela vem do teorema de Pitágoras, tá beleza? Certo? Então, o que eu tenho aqui é cateto, cateto e hipotenusa. Então, por isso que está elevado ao quadrado. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Enfim. Então, aqui faz de conta que isso aí é um círculo, mas não acabou ainda. Porque eu desenho aqui é igualdade. Agora eu quero a desigualdade. Então, para identificar esses pontos, que pontos são esses? Todos que estão de fora da circunferência, tá? Porque todo mundo que está de dentro vai ter distância menor do que 2, tá? Tá beleza? Alguma dúvida sobre isso? Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Agora vamos fazer esses aqui que são, entre aspas, mais fáceis, beleza? O fácil é mais difícil. Então, olha só, para fazer esse exercício aí, a gente tem que pensar dessa forma, tranquilo? O que essas expressões estão dizendo se a gente traduzir em linguagem corrente? Elas estão dizendo, essa aqui está dizendo que a distância de x, y até a origem é 0. O que isso significa? É só a própria origem, tá beleza? Tranquilo? Porque distância, a única maneira de ter distância zero é ser o próprio ponto, tranquilo? A distância a distância que dá zero até o próprio ponto é só o próprio ponto. Distância zero quer dizer que você não saiu do lugar. Então isso aí é como se fosse, entre aspas, um círculo de raio zero, beleza? Que é só um ponto. Ficou claro isso? Tá? Então isso aí é só o ponto 0, 0. Se quiser fazer o desenho, eu não fico aqui por preguiça, mas se quiser fazer o desenho, vocês têm que fazer assim, marcar só o ponto 0, 0. Tá de boa? Tá? Alguma dúvida disso? Então vamos lá, esse aqui. Esse aqui quer dizer a distância de x, y até a origem seria quanto? Aí menos 1. Eu nem vou escrever que é igual a I, na verdade seria igual a mais ou menos I, né? Mas eu nem vou escrever que é igual a I porque isso nem entra no nosso escopo dessa disciplina. Beleza? Tem algum ponto que satisfaz isso? A gente está trabalhando só com números reais, tá? Tranquilo? Certo? Beleza? Alguma dúvida?
Tá? Então, qual é a resposta do exercício? Vazio. Não tem nenhum ponto, é um conjunto vazio. Tá legal? Ou vocês podem escrever o símbolo matemático de vazio. Todo mundo conhece esse símbolo? Pode ser duas chaves, mas geralmente usa aqui uma bolinha riscada. Tá legal? É o símbolo matemático do conjunto vazio. Alguma dúvida? Tá? Beleza? Tá. Outra forma só de pensar nisso, sem pensar assim, explicitamente em distância. Eu posso olhar para essa equação aqui, mesmo que eu não soubesse a forma de distância, tá legal? Beleza? Sem pensar em distância, tá? Acompanhe aqui comigo, olhando para essa fórmula. Isso aqui é uma igualdade. O que está do lado esquerdo dessa igualdade, beleza? O que é? É x2 mais y2, o que está do lado esquerdo, tranquilo? Tem jeito disso aqui dar um número negativo? Se eu estou só olhando que x2 é positivo, é um número positivo, é um número maior ou igual a zero, e y2 também é um número maior ou igual a zero. Se eu estou somando dois números maiores ou iguais a zero, o resultado tem que ser um número maior ou igual a zero. Tranquilo? Então, o que está do lado esquerdo da igualdade sempre vai dar um resultado maior ou igual a zero. Ou seja, esse resultado numérico aqui no mínimo é zero. Tranquilo? Que foi o que aconteceu no item anterior. Então eu não posso nunca ter uma igualdade entre uma coisa que é negativa e uma coisa que é positiva. Então por isso que é um conjunto vazio. Essa equação é impossível, tá? Ela não tem solução. Tranquilo, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Ficou claro isso? Tá? Beleza? Isso que a gente está trabalhando nos reais, tá? Se a gente estivesse trabalhando nos complexos, seria outra discussão, tá? Mas a gente nem vai entrar nisso aqui. Alguém aprendeu números complexos no ensino médio? Porque eu não caio nem mais, né? Esse meu aqui vocês vão aprender, alguma hora. Beleza, pessoal? Pode apagar tudo? Todo mundo assinou a lista? Posso apagar? Tá. Então agora continuando, vamos generalizar um pouco essa forma de distância, tá? Certo? Que é o seguinte, como eu falei no começo da aula, até agora nós só aprendemos a calcular a distância entre um ponto qualquer e a origem, tá? Mas se a gente quisesse calcular, por exemplo, vou botar um exemplo qualquer aqui, vou botar o ponto olha só, esses dois pontos aqui que eu marquei, esse primeiro ponto aqui de baixo seria o ponto 2, 1, alguma dúvida? Esse ponto aqui. E esse ponto aqui seria o ponto 3, 4. Tá de boa isso? Tá? Eu escolhi esses pontos aleatoriamente. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E se eu quisesse calcular a distância entre eles? A distância entre eles é o comprimento desse segmento. Tá legal? Tá de boa isso? Certo? Não é mais a origem, porque eu quero a distância daqui até aqui. Então, esse segmento D é a distância entre o ponto 2, 1 e o ponto 3, 4. Eu vou ficar escrevendo.
Beleza, pessoal? O ponto 2, 1 e o ponto 3, 4. Alguma dúvida nisso? Certo? Então não é mais a distância entre alguém e a origem, tá? É a distância entre dois pontos, nenhum deles é a origem. Mas eu posso ainda usar a teorema de Pitágoras? Posso desenhar um triângulo retângulo aqui? Como eu desenho esse triângulo retângulo? Tipo assim, ó, vê se sai de boa. Certo? Beleza? Tá? E aí, quanto vai ser esse cateto aqui? 3. Isso, 3. Mas como é que vocês calcularam esse 3? 4 menos 1, beleza? Olha só, esse 3 é a altura de um ponto menos a altura do outro ponto. Tá de boa? Certo? Então, ó, até aqui a altura é 4. Até aqui a altura é 1. Tranquilo? Tá? Então, esse cateto aqui vai medir 4 menos 1 é igual a 3. Tranquilo? Eu estou escrevendo assim, porque no caso é uma conta muito fácil, mas daqui a pouco a gente vai querer generalizar isso. Beleza? Tá? E esse cateto horizontal aqui, quanto vai ser? Peraí. Vai ser quanto? Vai ser isso aqui tudo, que é quanto? 3 menos isso aqui, que é quanto? 2. Então vai ser 3 menos 2 igual a 1. Então essa distância, usando o teorema de Pitágoras, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter a hipotenusa ao quadrado, que é esse D, tranquilo? É igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, quanto vai dar essa distância aqui? Isso, aí de 10. Vai de boa? Certo? Tranquilo? Aqui eu vou ter D2 igual a 9 mais 1, tá? Então D é igual a raiz de 10. Tá beleza? Tá certo? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Tá? Então olha só, agora vamos generalizar isso aí. Se eu quiser agora ter, em vez de ser esses pontos aí em particular, a distância entre um ponto qualquer, que eu vou chamar de x1, y1, e um outro ponto qualquer, que eu vou chamar de x2, y2. Tá beleza, pessoal? Isso? Certo? Então eu posso fazer uma distância, posso apagar aqui, né? Uma distância não. Posso fazer um desenho igualzinho àquele, tá? Beleza? Posso fazer um desenho igualzinho àquele. Eu vou marcar aqui, ó, 2 pontos. Vou marcar aqui num lugar qualquer. Esse ponto aqui vai ser o meu x1, y1. Vou marcar um outro ponto aqui, x2, y2. Eu quero calcular essa distância aqui. Beleza? Tranquilo? Tá? Essa distância aqui que vai ser o D. Então, qual é o triângulo retângulo que eu posso desenhar que vai me ajudar a calcular essa distância? Como vai ser esse triângulo retângulo? Vou marcar aqui assim para ajudar. Vai ser o quê? Esse triângulo retângulo aqui, tá de boa? Certo? Alguma dúvida? Tá? Então, quanto vai medir esse cateto aqui vertical? Y2 menos Y1. Todo mundo visualizou isso? Porque olha só, até aqui é Y2, isso aqui tudo é Y2. E até aqui é Y1. Então, quanto é esse comprimento aqui? É Y2 menos Y1. Tá legal? Alguma dúvida nisso?
E aqui na horizontal, quanto vai ser? x2 menos x1, pelo mesmo raciocínio, tá? Então eu vou ter, aplicando o teorema de Pitágoras, que essa distância ao quadrado vai ficar 1 cateto ao quadrado, tranquilo? Quanto é esse cateto? Por exemplo, x2 menos x1 ao quadrado, concorda? Mais quem? O outro cateto, y2 menos y1 ao quadrado. Alguma dúvida nisso? Tá? E repara que no caso dessa fórmula, não faz diferença se eu escrever x2 menos x1 ou x1 menos x2, tranquilo? Porque faz de conta ali, ó. Se eu escrever, por exemplo, aqui eu escrevi 4 menos 1 igual a 3, certo? Se eu trocasse a ordem e escrevesse 1 menos 4, ficaria quanto? Menos 3, tá? Como eu vou levar isso ao quadrado, tanto faz o 3 ou menos 3, tá? Então você não precisa se preocupar com a ordem desses pontos. Beleza, pessoal? Então essa fórmula aqui é a fórmula de distância entre os pontos x1, y1, x2 e y2, tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, agora alguma dúvida aqui? Beleza? Posso continuar? Então agora, voltando para esse exemplo inicial aqui, ó, faz de conta agora que eu fixo esse ponto aqui de baixo, que é o ponto 2, 1, tranquilo? Certo? E vou desenhar, vou fazer a mesma pergunta, ó. Esse ponto 3, 4, eu calculei a distância dele até o ponto 2, 1 e deu raiz de 10 dessa distância, concorda? Certo? Mas esse ponto 3, 4 é o único ponto cuja distância até o ponto 2, 1 é a raiz de 10? Não. Se eu desenhar um círculo com centro no ponto 2, 1 e raio raiz de 10, então repara que essa distância aqui mede raiz de 10, mede raiz de 10, concorda? Beleza? Então, se eu chegasse com um compasso, botasse a ponta aqui e desenhasse o círculo, ó, esse círculo ia ficar tipo assim. Esse ficou muito ruim, mas tudo bem. Mas entenderam a ideia? Eu estou desenhando aqui com um compasso. Todos os pontos aqui, então um ponto nesse círculo qualquer, XY, certo? Pertencente a esse círculo, que agora não é só o ponto 3, 4, são todos os pontos daqui, tá legal? A distância entre desses pontos até o ponto 2, 1 seria sempre igual a raiz de 10, para qualquer ponto nesse círculo. Todo mundo está visualizando isso? Certo? Então eu posso escrever que a distância agora, em vez de ser só o ponto 3, 4, eu estou pegando o ponto XY qualquer. E o ponto 2, 1, eu estou deixando ele fixo, porque eu estou considerando ele o centro do círculo, tá legal? Então aquele ponto 2, 1 ali, ele é o centro do círculo. Alguma dúvida nisso? Certo? E agora, em vez de ter apenas o ponto 3, 4, eu estou considerando todos os pontos cuja distância até o centro desse círculo é a raiz de 2, é a raiz de 10, que são os pontos que formam esse círculo. Tá legal? Beleza? Então, aplicando aquela fórmula ali que eu acabei de escrever, como ficaria essa distância aqui, ó? Essa distância entre o ponto XY
y menos 1 ou 1 menos y, tanto faz, vai ser igual a quanto? Não. Aí de 10 ao quadrado, vai ficar 10. Então, isso aqui é a equação desse círculo. Tá legal? Certo? E aí? De boa isso ou não? Sim. Então, com isso eu posso concluir que a equação do círculo de centro x0 é circuncerta que seria circunferência, tá? É que eu estou ligando muito para essa nomenclatura. Mas se vocês quiserem ser bem rigorosos, é circunferência, beleza? Em geral, a gente chama circunferência só o contorno, beleza? Tá? Então, a equação da circunferência de centro, eu chamei de x0, y0 e raio é, tá? Seria generalizando isso aqui, ó. No caso aqui, quem é o centro dessa circunferência? É o ponto 2, 1, concorda? Tá? Então o que eu estou dizendo aqui é, em vez de ter o ponto 2, 1, eu vou ter um ponto x0, y0 qualquer, tá? Então eu vou ter x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r, tá certo? Tá certo isso ou não? Não tá. R ao quadrado. Tá legal? Porque é isso. Isso aqui, lembrando que o desenho é esse, tá? Isso aqui nada mais é que uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então eu tenho cateto e cateto de hipotenusa. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Então agora, rapidinho, antes do intervalo, eu ver aqui. Aonde? Esse aqui, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual a 1, tá? Tentem fazer isso aí. Rapidinho. É 38, né? Tá. 38? Isso. Tá.
Da mesma forma, se eu tivesse a igualdade, tá legal? Beleza? Então eu teria circunferência, tranquilo? Tá? Então como é que eu identifico isso com essa fórmula aqui? Todo mundo concorda que isso se encaixa nessa fórmula? Sim? Tá? Então, isso é um círculo. Comparando com essa fórmula, tudo que eu preciso fazer é identificar qual é o centro e qual é o raio. Tá legal? Certo? Então, qual seria o centro e o raio? O raio é mais fácil. Quanto é o raio? 1. Isso. E quanto é o centro? Qual é a coordenada x do centro? Menos 2, concorda? Beleza? Porque sempre vai aparecer subtraindo, tá? Lembrando porque isso vem da fórmula, vem do teorema de Pitágoras, tá? Então essa diferença aqui, essa subtração, é essa diferença entre os valores de x e os valores de y. Tá beleza? Tá? Então, isso aqui na verdade é como se fosse x menos 2, tá? Para eu poder encaixar naquela fórmula ali. Então seria menos 2 e o y. Quanto é? 1. Tranquilo? Beleza? Então agora que a gente já fez isso, desenhar ela de menos, tá? Eu não vou conseguir, mas eu vou ter menos 2, 1. Então esse aqui é o centro, concorda? Beleza? E o raio dele, menos 2, 1. Beleza? Certo?
Então, aqui é o centro do círculo e o raio do círculo é 1. Tá legal? Então, eu marquei aqui no esboço para me ajudar a desenhar. Mas o círculo vai ter mais ou menos esse desenho aí. Todo mundo percebeu? Tá? Beleza? Aqui é menos 2, 1 e o raio 1. Tá? Então, na verdade, ele vai tangenciar esse eixo horizontal aqui, tá de boa? Tá? Mas agora, acabou o exercício? Não, porque eu quero o que? Menor ou igual? Então o que que falta para completar? Isso aqui seria só o igual. O menor é o que? É também aquilo que está vendo. Tá de boa? É porque, olha só, é só comparar com essa fórmula aqui, tá? Então, o que aparece subtraindo aqui é o x0 e o y0, entendeu? Beleza? Então, por isso que não é 2, é menos, porque para dar 2, é porque foi menos 2, entendeu? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, o intervalo tem na volta.